Olá, turma! Continuando a nossa aula de aplicativos, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre redes de computadores, o conceito, o que é. Eu vou passar um vídeo para vocês sobre redes de computadores, depois a gente fala. Você consegue imaginar sua vida sem internet? Pois é, nem eu. Desde sua invenção, a internet só nos trouxe vantagens. Mas você sabe como ela funciona? Vamos descobrir agora. Antes de tudo, precisamos saber que a internet é dividida em duas partes principais, o hardware e o software, onde o hardware são os cabos de fibra ótica, que interliga todos os continentes do globo terrestre. E o software é o responsável por gerenciar os dados e garantir que eles cheguem com segurança. A internet nada mais é que uma interligação dos bilhões de dispositivos em todo o mundo. Isso mesmo, quando conectamos um computador a outro, ou quando ligamos vários computadores uns aos outros, criamos uma rede de internet local. Mas para essa rede ter acesso à internet global, precisamos ligá-la em uma rede ainda maior. Ou seja, a internet é uma interligação de redes. Mas como essa interligação é feita? Simples, por meio de milhares de cabos submarinos de fibra ótica, que percorrem por todo o mundo. Nesse site você consegue ver em tempo real a quantidade de cabos submarinos que existem atualmente no mundo. A partir daí, outras ligações são feitas através de cabos coaxiais e roteadores. Podemos dizer que os cabos submarinos são como rodovias, que interligam estados e países. E os roteadores e cabos coaxiais são como ruas, que interligam bairros e cidades. Tá, mas e qual a função do software? O software, na verdade, é uma série de protocolos criados para que os dados não se perdessem no meio do caminho. O mais importante entre eles é o protocolo TCP/IP. O IP é como se fosse o CPF do dispositivo. Cada dispositivo do mundo tem um endereço de IP diferente. Para você ter ideia, o IP suporta mais de 4 bilhões de combinações, ou seja, mais de 4 bilhões de dispositivos diferentes. Mas já há tantos aparelhos conectados à internet que as combinações disponíveis para eles estão chegando ao fim. Por conta disso, criaram uma nova versão do IP, que é o IPv6. Nessa versão é praticamente infinita a quantidade de combinações que existem. Para a informação ser enviada, o IP divide ela em várias partes, colocando em cada parte o CPF do dispositivo que está enviando e o do que vai receber. Essas partes são chamadas de pacotes. A partir daí, os pacotes vão ser enviados um a um e passarão por milhares de cabos e roteadores até achar o destinatário correto. Isso mesmo, quando você envia uma informação, ela pode percorrer milhares de quilômetros. Imagine que você quer enviar uma foto para seu amigo nos Estados Unidos. Mas antes, partes dessa informação passa pela Europa, depois pela Ásia, outra parte dá um passeio pela África, até chegar em seu destino. Tudo isso em um piscar de olhos. Quando essa informação chega até o destinatário, não podemos esquecer que ela está dividida e chega toda bagunçada. É aí que entra o protocolo TCP. Ele é responsável por montar esse grande quebra-cabeça e avisar ao IP se estiver faltando alguma parte. Sim, pode haver perda de dados durante esse percurso. Então o IP volta ao remetente e se encarrega de reenviar a parte que faltava. A interligação de redes é tão grande que se um cabo se romper ou estiver congestionado, a informação consegue chegar no mesmo destino por milhares de rotas alternativas. Uma maneira fácil de entender como a internet funciona é a seguinte: imagine que você vai enviar uma carta. Essa é a nossa informação. Pique ela em várias partes e registre cada parte com o endereço do remetente e do destinatário. Esse é o IP. Coloque cada parte em um correio diferente. Esses são os cabos e roteadores. Dê um manual de instrução ao destinatário ensinando como montar a carta e dizendo de quantas partes ela consiste. Esse é o protocolo TCP. Bom, e é basicamente assim que a internet funciona. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, adicione aos favoritos e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Assim vocês vão estar ajudando absurdamente o canal a crescer. Então é isso, valeu, falou! Uma coelha animada gera 100 coelhinhos por ano. No Twitter, Bill Gates conseguiu 100 mil seguidores em 8 horas. A televisão precisou de 13 anos para reunir 50 milhões de usuários. O Facebook conseguiu o dobro em 9 meses. Para se tornar multimilionário, o fundador da dinastia Rockefeller levou 27 anos. O fundador do Facebook, apenas 4. Michael Jackson vendeu mais de 100 milhões de cópias de Thriller, mas no YouTube, uma canção de Justin Bieber já chega a 500 milhões de reproduções.
todas as fotos publicadas por todos os jornais do mundo durante 3 anos não se igualariam às que existem no Flickr. Em apenas um ano, o Foursquare cresceu 3.400%. A soma de todos os usuários cadastrados nas 10 redes sociais mais populares supera 2,5 bilhões, mais de 1/3 da população mundial. Enquanto você assistia esse vídeo, mais de 3.000 pessoas entraram em algumas dessas redes sociais. Google Buzz, Vibo, Buzznet, Xingo, Hable, Hi5, LinkedIn, MyLife, Gaia, Sônico, MySpace, Twitter, YouTube, Zig, Flickr, Facebook, Orkut. O que esses vídeos quer dizer, pessoal? Na realidade, a rede de computadores, ela ajuda as pessoas a se comunicar. Então, se não fosse a rede de computadores, não daria para a gente se comunicar aí com a internet mundialmente, tá? Quando a gente fala de rede de computadores, a gente lembra às vezes somente de internet. Só que não é somente internet, tá? Se eu quiser colocar em casa, não contratar a internet, ligar um computador da sala e um computador no quarto e ligar um cabo nele, os dois computadores vão conversar e eu não vou precisar de internet. A internet, ela faz a gente se conectar àqueles cabos marítimos, né, que mostrou no filme, e a longa distância, tá? Mas eu consigo conversar com outro computador ligando o cabo entre dois computadores, tá ok? Então, essa necessidade, pessoal, do mundo globalizado, né, ela acelerou esse desenvolvimento tecnológico. Então, na realidade, os PCs foram desenvolvidos na época de 90. Então, a partir daí, já houve essa expansão aí, né, da rede de comunicação. Então, a gente tem aí essa expansão da comunicação em vários setores, principalmente na parte de telecomunicação, transporte, comércio, que é muito importante, tá? O fato da gente também internacionalizar os mercados, ou seja, eu ter uma loja física aqui no Brasil, uma outra nos Estados Unidos, também é importante a rede de comunicação e essa rede de computadores, tá? Isso faz que a gente tenha um ambiente mais competitivo. Por quê? Porque eu consigo, na realidade, ter mais clientes, né? Consigo importar meu produto para vários lugares. E também consigo, através dessa rede, também fazer alianças. Tem um caso que eu gosto de falar, que é da Ambev, não sei se vocês já ouviram falar, que a Ambev, na realidade, ela fez parceria com outras empresas. Então, ela economizou muito. Enquanto o caminhão dela vai levar uma mercadoria, na volta ele voltava vazio. Então, ela fez parceria com uma outra empresa e, na volta, esse caminhão ele volta como um produto de uma outra empresa. Então, a Ambev ela só paga, na realidade, o caminhão na ida e a outra empresa paga esse caminhão aí na volta. Então, isso, na realidade, são alianças que ele faz com outras empresas e isso só teria acontecido, na realidade só aconteceu por causa da rede de computadores, por causa dessa comunicação. Qualquer coisa para qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer hora. Pessoal, isso significa que eu consigo trocar informação em tempo real, né? A qualquer lugar, com qualquer pessoa. Isso é importante dentro de uma empresa. Eu tenho essa informação hoje, principalmente hoje em dia que a gente está em pandemia, a gente tem essa informação lá dentro da empresa e a gente que está trabalhando no home office tem acesso a essa informação. Então, o pessoal que está trabalhando hoje em casa, ele precisa, às vezes, de uma informação que está na empresa. E aí, a rede de computadores ela é muito importante. Ela faz com que ele acesse o computador da empresa dela, né? da empresa em si, tá? Se a gente for definir aí rede de computadores, então uma rede de computadores consiste na interconexão entre 2 ou mais computadores e dispositivos complementares acoplados através de recursos de comunicação, geograficamente distribuído, permitindo a troca de dados entre essas unidades, otimizando recursos de hardware e software. Resumindo, pessoal, rede de computadores significa 2 dispositivos ou mais. Não necessariamente eu preciso de dois computadores. Pode ser um computador, um celular, tá? Um tablet, tá? Um celular e um tablet. Então, tudo isso é redes, tá? E eu preciso, normalmente, para fazer essa rede, às vezes, de um dispositivo acoplado. Ou seja,
Somente porque às vezes a gente está falando de celular não dá para colocar cabo, então tem que ser um Wi-Fi. Então esse dispositivo seria um roteador Wi-Fi, tá? E às vezes eu preciso ligar muito o computador, por uns 3 computadores. Como que eu vou ligar 3 computadores, né? Então eu preciso de um dispositivo que faz essa interconexão, por exemplo, um switch, um hub. Então esse equipamento, na realidade, ele vai facilitar aí com que os cabos se conectem aos computadores, tá? Permitindo essa troca de dados aí. E é claro que o hardware e o software é que faz essa comunicação. O que é isso? Por exemplo, eu quero falar por chat. A gente hoje em dia tem o Messenger, tem o WhatsApp, tem o Skype. Esses são os software, né? E o hardware, na realidade, quando a gente fala de rede, a gente está falando de uma placa de rede Wi-Fi, né? A gente está falando aí de uma placa de rede que liga por cabo. Então, a gente precisa de hardware também. Se o seu computador não tem um hardware, não tem uma entrada, não tem placa Wi-Fi, você não se conecta a uma rede, né? Lembrando que o Bluetooth também se conecta numa rede. Se você tem um celular, liga ele com o Bluetooth, você vai ligar um outro celular e você está fazendo uma troca de comunicação, uma troca de dados, né? E isso também é rede de computadores. As redes surgiram na necessidade de compartilhar dados em tempo hábil, né? Então, antigamente as empresas, o que elas faziam? Tinha um office boy, ele ia lá em escritório pegar essa informação para poder ficar levando, né? Imagina a demora que tinha, né? Se esse motoboy aí se machucasse, ou esse office boy, na realidade, não fosse trabalhar. Então, a gente precisava de uma pessoa para levar uma mensagem, às vezes de um escritório do lado. Hoje em dia já não tem essa necessidade. Eu tenho um computador para compartilhar, eu não preciso daquela pessoa que trabalha levando esses recadinhos ou essas informações, né? Então, essa é uma das vantagens que a gente tem de rede de computadores. Então, esses computadores pessoais, eles são ferramentas de trabalhos ótimas para produzir dados, gráficos e outros tipos de informação, mas não possibilita que você compartilhe rapidamente os dados que criou. Pessoal, essa parte de rapidez, isso vai depender da informação em si, tá? É claro que hoje em dia a gente consegue compartilhar um vídeo até em tempo real, mas é claro que se você for mandar um vídeo, né, diferente de você colocar uma live, né, mostrar um vídeo em tempo real, ou você compartilhar, isso demora, vai depender aí do tamanho do seu arquivo. Mas é claro que hoje em dia está ficando tudo mais rápido, nossos computadores estão ficando melhores, né? E a gente consegue compartilhar essas informações aí rapidamente. O que você pode compartilhar dentro de uma rede? Eu posso compartilhar dados, que são arquivos, Word, Excel, né? Posso compartilhar mensagens através de WhatsApp, Skype. Posso compartilhar gráficos. Eu posso compartilhar impressora. Então, olha que legal, dentro de uma empresa eu não preciso ter várias impressoras. Eu pego uma impressora, ligo ela na rede e todos os meus funcionários usam ela. Então, essa é uma das vantagens também, eu compartilhar essa impressora. Compartilhar o aparelho de fax, que também é importante. Compartilhar os modem, né, que normalmente, dependendo da minha tecnologia, eu preciso de um modem que passa a internet. E outros recursos de hardware, tá? Compartilhar, às vezes, telefone. A gente tem telefone VoIP, né, que é um telefone via rede. Então, a rede é para isso, é para a gente compartilhar todas essas informações. Qual que é os benefícios, né? Então, antigamente, mesmo que eu falei, as pessoas estavam limitadas a essas informações, né? Se eu esperasse uma outra pessoa passar essa comunicação, às vezes ela passava essa comunicação distorcida. Ah, fulano, fala para fulano que eu mandei esse recado. Às vezes a pessoa não lembrava e às vezes podia passar essa informação aí distorcida. Às vezes eu tinha que avisar por memorandos, né, que são aquelas plaquinhas com os avisos, e nem sempre as pessoas acessavam, ouviam, né, esses avisos. Então é um pouco difícil, né? Colocar informação em disquete e levar, isso que é antigamente, né? Então, hoje em dia, a gente deixa as informações no computador e todos têm acesso, né? A gente manda para o WhatsApp, a gente manda para o Messenger e a pessoa ela tem essa informação aí em tempo real. A gente tem aí a rede que a gente chama de LAN, tá? Esse L aí, pessoal, é de local, tá? Como se fosse local, área network, né? É uma rede local.
Essa rede local é quando eu tenho uma rede dentro de um local mesmo, igual a nossa escola ETEC. Então, na nossa escola ETEC, por exemplo, a sala de aula é uma rede. Eu tenho um computador lá e ele está ligado a um servidor, por exemplo, que vai me trazer informação de chamada, por exemplo. Então, está no local. Então, eu tenho uma rede, quando eu digo que é uma rede local, é uma rede LAN. São normalmente áreas pequenas. Quando eu tenho uma MAN, pessoal, significa quando eu tenho uma empresa e tenho uma filial. Então, eu preciso ligar essas duas empresas. Quando a gente pensa que está a longa distância, a gente já pensa em internet, né? Ah, vou contratar a internet para poder. Mas não. Às vezes, quando eu tenho uma filial, uma empresa e uma filial, às vezes eu contrato um cabo dedicado, né? Um cabo só para mim usar, que liga essas duas empresas. E aí eu consigo conversar com a outra empresa através também de algumas tecnologias de VPN, que não necessariamente é internet, tá? São outras tecnologias que, na verdade, têm mais segurança, porque se fosse internet mesmo, as pessoas que trabalham, às vezes, com a tecnologia MAN, né, poderia ter problema de perca de informação. E a gente tem a WAN, que a gente mais usa, que é a parte de internet, né, que liga o mundo todo, então está em localidades amplas, uma estrutura maior, e a gente consegue conversar com qualquer um, a qualquer lugar, aí através da internet. Cliente e servidor, tá? Pessoal, quando eu falo cliente aqui, eu estou falando da pessoa que usa o computador, tá? E o servidor realmente é um computador mais potente. Então, quando eu falo de cliente e servidor, significa que esses computadorzinhos que vocês estão vendo aqui no desenho são os clientes. E todos eles vão acessar um computador central que a gente chama de servidor. Que esse computador central é onde armazena as informações. Então, toda empresa tem um servidor que armazena todas as informações da empresa, seja de funcionário, seja de produtos de vendas. E aí os computadores dos clientes não tem nada armazenado. Eles apenas acessam esse computador central. Por exemplo, na nossa escola ETEC, na frente da biblioteca, tem uma sala pequena, fechada, trancada, que não é qualquer um que entra, que lá tem um servidor com todos os dados de alunos, funcionários. Também temos a apostila também que a gente dá para os alunos. E aí, os clientes, que na realidade são os alunos que usam os computadores ou os funcionários, eles acessam esse servidor para poder pegar a informação. Qual que é a vantagem de eu ter cliente e servidor? A vantagem é que esses meus clientes, eles não precisam ser computadores com grandes memórias ou um computador top, né, que a gente fala com memória RAM. A gente pode ter só um computador central, que é o servidor com qualidade de memória, de processador, e tem uns computadores mais baratinhos. Olha só, vou montar uma empresa, vou comprar um computador baratinho para tudo que é funcionário meu, e vou comprar um computador potente para mim poder armazenar toda a informação. Então, isso, na realidade, vai agregar, né, para minha empresa, né, porque eu vou conseguir trocar essas informações rapidamente, e eu não vou gastar, porque os meus funcionários vão estar usando um computador barato. Né? E mesmo eles com computador barato, eles conseguem fazer todos os trabalhos com rapidez. Por quê? Porque eles vão estar acessando as informações aí no meu computador central. E esse computador central, pessoal, o servidor, ele pode oferecer vários serviços. Além dele armazenar aí as informações da minha empresa, que seria um servidor de arquivos, ele pode acessar, ele pode ser um banco de dados também, ter valores de gráficos, fazer comparativo de informações, quanto que eu vendi no mês de janeiro, quanto que eu vendi no mês de março. Eu posso também ter um servidor de impressão, ou seja, essa máquina ela não vai liberar todos a impressão, ela vai passar por ela e ela vai filtrar. Esse usuário pode imprimir, esse usuário não pode imprimir, tá? A gente pode ter um servidor de comunicação, que na realidade também ele faz um filtro de um software para se comunicar, né? Só determinado funcionário vai conseguir conversar com o gerente. Então, na realidade, o servidor ele faz esse filtro para a gente, ele faz esse bloqueio de quem pode, de quem não pode, dos serviços que estão disponíveis, tá? E é ele também que faz também a configuração, você vai conseguir acessar a internet, mas alguns sites você não vai conseguir. Então, a gente tem vários tipos de servidores, né? Ou a gente tem um servidor, que é um computador top, que oferece serviços, né?
ou oferece serviços aí de proteção, de bloqueios. Então, é esse computador que faz tudo, na realidade. Para a gente poder falar de gerenciamento de e-mail, a gente vai ter que falar de um software. Esse software que a maioria usa, né, que já vem instalado no computador Windows, é o Outlook, tá? Então, eu vou abrir aqui o meu Outlook. Lembrando que eu estou utilizando aqui o Windows 10. E lembrando que esse Outlook, pessoal, não tem nada a ver com o Webmail Outlook, tá? Isso aqui, na realidade, não é um aplicativo, ele é um software que já vem instalado no computador, tá? O que é gerenciador de e-mail? Gerenciador de e-mail, pessoal, é uma forma simples de você gerenciar mais de um e-mail. Então, por exemplo, eu tenho um e-mail do Terra, um e-mail do Hotmail, um e-mail Gmail, um e-mail do Yahoo, e eu quero acessar todos e ver minha caixa de entrada para ver se eu tenho e-mails ou não, tá? Se eu fosse fazer isso no convencional, eu teria que abrir várias vezes vários navegadores para eu poder acessar um e-mail individualmente. No caso do Outlook, eu não tenho essa necessidade. Eu posso abrir todos e-mails que eu tenho, todas as contas de e-mail que eu tenho, dentro de um aplicativo só. Então, isso facilita dentro de uma empresa, para você ver os seus e-mails muito mais rápido, né? Quem trabalha de home office, às vezes precisa checar todos os e-mails, e aí a gente tem todos os e-mails em um software só, tá? Então, eu vou abrir aqui, o meu não está instalado, a ideia é ensinar a instalar, para facilitar aí no uso do dia a dia, principalmente dentro de uma empresa, de um trabalho, tá? Então, a gente avança a tela inicial e ele pergunta aí se você quer conectar uma conta de e-mail, né? Então, sim. Aqui, pessoal, você vai colocar os seus dados. Aqui o seu e-mail que você quer cadastrar dentro do aplicativo. E a senha do seu e-mail, tá? Se você colocar a senha errada, não vai dar certo. Então, precisa colocar a senha que você acessa esse e-mail. Quando a gente tem um e-mail, por exemplo, dentro de uma empresa, vamos dizer, eu trabalho na Embraer, então eu tenho um e-mail da Embraer. Aí, nesse caso, as configurações elas são feitas manuais, porque o servidor, né, que está local, ele tem uma configuração própria, tá? Mas esses e-mails, o Terra, Gmail, Hotmail, você consegue né, deixar no automático. Então, aqui, ó, eu permito. Ele vai autenticar, ele vai confirmar se a senha está correta, se os dados estão corretos. É claro que você precisa estar ligado à internet, tá? Normalmente isso não vai funcionar automático, pessoal, somente quando o e-mail ele é local, tá? Eu estou falando do e-mail Embraer, INPE, da empresa, tá? Então, para você configurar, por exemplo, o e-mail da sua empresa, por exemplo, você está trabalhando em home office, você precisa configurar, você precisa de algumas informações, por exemplo, número, né, de entrada do e-mail, número de saída, né? Que na realidade existe essa configuração de números de portas que o e-mail chega e que o e-mail sai, tá? Tá demorando um pouquinho. Ele já tá fazendo logon. Então, na realidade, já pesquisou as configurações, deu certo. Se aparecer xizinho, pessoal, então seria na realidade errado, né? Alguma coisa está errada, e-mail, tá? Ou a senha, ou às vezes o seu firewall, né, do seu Windows está bloqueando também. Pessoal, IMAP é um protocolo, tá? Um protocolo de e-mail aí que normalmente é utilizado aí pelo servidor de e-mail, Terra, Hotmail, Gmail, usa esse protocolo, tá? Então ele já está dizendo já que esse protocolo foi configurado, ou seja, tá tudo certinho para você mandar o e-mail e para você receber o e-mail também, tá? E aí, concluir.
Quando você conclui, ele já traz para você aí o software, né? Mostrando as informações do e-mail. O bom é que ele já fica instalado no seu computador, você abrindo, você já tem a sua caixa de e-mail aberta. No caso, só tomar cuidado, né? Porque quem for acessar o seu computador vai também conseguir acessar os seus e-mails, porque ele fica aberto no computador. Então, a gente sempre recomenda aí, quem tem computador compartilhado, fazer um usuário, colocar uma senha no seu usuário, para que ninguém acesse, tá? Pessoal, esse e-mail, na realidade, eu não tenho nada na minha caixa de entrada, por isso que tá aparecendo vazio. Eu creio que eu já limpei a minha caixa de entrada. Ah, não, ainda tem alguns e-mails, né, no Terra. Mas isso aqui, na realidade, está cadastrado apenas no Terra. Essa mensagem é por causa que ele expira, né, dentro de 30 dias. Eu não coloquei serial, tá? Mas dá para utilizar sem problema nenhum. Pessoal, então, na realidade, o que é mais legal aqui é que você consegue fazer reunião pelo Teams, que é um VNC, né? Você consegue acessar o computador de alguém, normalmente quem trabalha com informática consegue arrumar pelo Teams, então já vem aqui. Não é Teams, tá? É Team, tá? Então não confunda com o Teams. Eu consigo cadastrar, tá? Mais de uma conta. Então, por exemplo, cadastrei o Terra aqui e quero cadastrar uma outra conta. Então, deixa eu só voltar aqui, ó. Então, a gente vai aqui em arquivo. Então, a gente vai adicionar uma outra conta, tá? Aqui, ó, adicionei mais uma conta. E aí, você pode fazer o mesmo processo que a gente fez no outro. Aí vai ter mais um e-mail aqui, tá? Então, na realidade, aqui o Outlook ele é muito preciso, ele tem mais de uma função, diferente, né, do convencional, né, que é pelo navegador. Isso aqui, na realidade, é o software. É fácil de utilizar, tá? Tem calendário aí para vocês estar utilizando. Vocês podem ter uma lista de contatos também. Tem gente que utiliza aí, diferentemente do Teams, né, para criar reuniões. Então, ele é muito prático, tá? E eficiente também. Então, você pode aí trabalhar normal, precisar marcar, salvar, né, alguns e-mails para não perder, tá ok? Então, você pode também estar trabalhando com isso. Eu não vou salvar um outro e-mail, mas só para vocês saberem que vocês, clicando em arquivo, adicionar outra conta, você pode, tá? Tá cadastrando mais de um e-mail. E essa é a tela aí do nosso Outlook. No caso, eu estou utilizando aí a versão 2013, tá, pessoal? Pessoal, é só isso. Espero que vocês entendam um pouquinho como funciona o gerenciamento de e-mail. Então, o gerenciamento de e-mail aí é para facilitar você conseguir gerenciar mais de uma conta, você ter acesso mais de um e-mail, né, mais de um e-mail, mais de uma conta de e-mail, né? Você precisa acessar. Quando você está dentro de uma empresa, a gente, além de ter um e-mail pessoal, né, que é um Gmail, por exemplo, a gente tem aquele e-mail de trabalho, né? Então, às vezes você quer acessar as duas contas ao mesmo tempo, e aí essa ferramenta aí do Outlook, ela facilita esse gerenciamento de e-mail, tá ok? Pessoal, alguma das funcionalidades do Outlook, né, do software Outlook, aqui no menu página inicial, esse item, novos itens, ele tem, na realidade, várias funções que vão auxiliar dentro de uma empresa. Por exemplo, se você tem um compromisso, você pode cadastrar esse compromisso que, na realidade, ele vai avisar você depois, tá? E aí, nesse compromisso, você pode colocar algumas informações, fazer alguma anotação, tá? Convidar alguém, algum e-mail também, para ficar ciente desse compromisso, marcar como importante. A gente pode fazer também, criar essa reunião pelo Teams, né? Uma reunião pelo Team. Então, a gente tem várias opções aqui referente aí a esse compromisso, tá? E aí, na realidade, vai estar avisando você, aí vai criar um alerta aí para você dentro do seu e-mail, tá?
Outra ferramenta que eu acho interessante também pode ser, você pode clicar direto em reunião. Então, se você quiser fazer uma reunião, você vai adicionar a pessoa, o e-mail da pessoa que você quer fazer a reunião. E aí, você pode fazer a reunião pelo Teams, também fazer anotações dessa reunião, tá? O tempo, né, dessa reunião. Então, isso tudo é interessante também, colocar como importante, de prioridade, e assim você fica também fazendo esse acompanhamento, tá? Uma outra ferramenta aqui que a gente tem também é tarefa, tá? Você pode agendar uma tarefa também que você vai fazer, os detalhes dessa tarefa, né? Se é importante ou não, fazer o acompanhamento, e aí você também tem esse alerta no e-mail aí referente a essa tarefa. Então, você pode colocar quando que você vai começar essa tarefa, quando que você vai terminar essa tarefa. Então, isso é interessante. Você pode encaminhar para alguém também. Então, são recursos a mais que a gente não vê aí no webmail, tá? Então, são ferramentas a mais. O pessoal que está trabalhando no home office, também está trabalhando com o Teams, eles não precisam abrir diretamente o Teams, tá? Igual a gente tem a aula. Ele, através da ferramenta aí do e-mail, ele pode criar uma reunião, chamar alguém aí nessa reunião e vai ser mandado um link. E aí, esse link, a pessoa consegue acessar essa reunião do Teams. Então, na realidade, essas ferramentas aí, elas são bastante importantes dentro de uma empresa e que facilitam aí você poder, né, criar uma reunião, você conversar com alguém, você criar uma tarefa, você se lembrar dessa tarefa dentro de uma empresa, você ter um calendário para você poder marcar um compromisso. Então, tudo isso é importante, tá? Então, essas aqui são algumas das ferramentas que você tem. Pode também, né, pessoal que trabalha aí com fax de internet. Então, a gente posso também estar puxando um formulário, fazendo um formulário também dentro de uma empresa. Então, aqui a gente tem várias ferramentas importantes aí que facilitam o dia a dia dentro da empresa, tá? Então, aqui no caso, a reunião. Então, a gente pode abrir direto aqui, tá? A parte de reunião que eu já abri ali também na parte de novos itens. E é facinho, pessoal, usar novo e-mail, né? Você pode mandar um e-mail para alguém. Aí você já tem todas as opções aqui, tá ok? Qualquer dúvida, só chamar por chat.